Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso e especial. Hoje a apresentação, a coletiva de Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, o canal Gigante Glorioso aqui presente, eles responderam ao nosso questionamento. A gente vai trazer uma série de fatores, novidades do dia sobre Botafogo. Voo fretado parte 2, olha, o pessoal gostou do luxo, né? É voo fretado pra ir, aí você tá pensando, não, vai ficar em Brasília pra jogar em Goiânia. Nada disso. Volta de voo fretado porque aqui é money, aqui tem grana. Michael Martins, solta essa vinheta que senão eu vou falar demais aqui. Somos mais de 56 mil, muito próximos aí dos 57 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção que vocês dão ao nosso canal. Então eu peço desde já, tá assistindo a esse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, torne-se membro do canal Gigante Glorioso. Uma série de vantagens, acompanhe, clique aí, seja membro que você vai ver, tem 3 pacotes. Aquele que melhor se adequa a você, você escolhe. Tem direito ao nosso camarote do GG nos jogos do Botafogo aqui do estádio Newton Santos e aos produtos. Enfim, muitas promoções, participar lá do nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Peço a você também que nos siga lá no Instagram, Gigante Glorioso Oficial. Várias coisas nós gravamos hoje da coletiva de Lucas Fernandes, Gustavo Sauer. Aproveita e me segue aí também no Twitter, segue o Michael Martins, que vocês estão vendo aí. E agora nós vamos falar de Botafogo, porque esse vídeo tem um oferecimento da BJ Sistema de Incêndios. Olha, vai mandar um abraço pro meu amigo Hilton Jones, que está acompanhando direto aqui do estádio Newton Santos no seu camarote da BJ Sistema de Incêndios. Vamos falar de Botafogo. Bom, meus amigos, hoje pela manhã foi a coletiva de Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, aqui na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Eu estive aqui representando a equipe do GG. Nós perguntamos acerca da adaptação dos jogadores, que é um processo normalmente demorado, né? Os jogadores que vêm do exterior alegam, né? Preciso de um tempo para me adaptar ao futebol brasileiro. Alguns jogadores que vêm, então, de outros lugares, Oriente, tal, tem um processo de adaptação mais lento. E eu fiz uma pergunta para eles se esse processo de adaptação, tendo em vista eles terem jogado em Portugal muito tempo, né? Gustavo Sauer talvez tenha vivido seu grande momento nessa atual temporada com a camisa do Boa Vista. O Lucas Fernandes também teve credenciais muito positivas, tanto dos jornalistas portugueses, os números do Lucas Fernandes nessa temporada pelo Portimonense também são muito bons. E eu fiz a seguinte pergunta para eles na coletiva do estádio Newton Santos. Bom dia, Sauer. Bom dia, Lucas Fernandes, Guilherme Cardoso do Gigante Glorioso. Vocês dois vieram com credenciais muito pesadas, né? Vieram com bons números. Sauer talvez tenha feito a melhor temporada dele no futebol português. O Lucas Fernandes veio com excelentes números analisados pelo Scout. Vocês vêm com credenciais positivas dos jornalistas portugueses e, principalmente, vocês vêm com o aval do treinador Luiz Castro. Muitos estrangeiros ou jogadores que atuam muito tempo em Portugal, no exterior, alegam essa falta de tempo para adaptação. Vocês acham que tanto tempo atuando em Portugal pode facilitar a adaptação no futebol brasileiro, já que o treinador é português, Luiz Castro? Eu acho que a gente tem grande chance de já sair na frente. Por quê? Portugal, a gente diz que é o nosso Brasil também, sabe? A gente tem facilidade em tudo, em comida, adaptação e principalmente a língua. E o Brasil é o nosso país, né, cara? Então, e tendo um treinador português, né, que sabe muito, em um treino a gente já conseguiu ver muita coisa. Então, tem tudo para dar certo aí e acredito muito nesse projeto. É isso, meus amigos. Então a gente volta com o nosso plantão glorioso com as notícias do dia. Afinal de contas, o Botafogo viaja daqui a pouquinho. Tem treino. Daqui a pouquinho não, né, Guilherme? Tem treino, o pessoal vai trabalhar. A coletiva foi rápida, por isso marcaram para 8 da manhã, porque os jogadores vão treinar. Gustavo Sauer e Lucas Fernandes já se colocaram à disposição do Luiz Castro. Podem jogar contra o Ceilândia, se vão jogar ou não é uma decisão do treinador, que vai ver a desenvoltura dos jogadores no treinamento de hoje. E daqui, voo fretado para Brasília. Alô, torcedor botafoguense de Brasília, fazer essa recepção bacana aí aos jogadores do Botafogo no aeroporto de Celino Kubitschek. E o Botafogo espera aí um grande público para o estádio Mané Garrincha, Ceilândia e Botafogo. O mando de campo é de Ceilândia, mas quem joga em casa é o Botafogo. Mais informações com Michael Martins acerca aí dos boletins diários do nosso fogão.
Esse aí foi o Guilherme Cardoso, diretamente da coletiva lá do Gustavo Sauer e do Lucas Fernandes, trazendo essas informações para vocês. Hoje, terça-feira, é sempre um dia agitado no Botafogo e a gente vai trazer aqui, dando continuidade ao Plantão Glorioso, as últimas informações aí para vocês ficarem por dentro do dia a dia do Glorioso nesse horário aqui da tarde, né? Mais tarde, obviamente, a gente tem mais Plantão Glorioso, mas por enquanto a gente vai falando aqui sobre as últimas do Botafogo, principalmente aqui em algumas situações em relação a Allan Kardec. Já falamos aqui no vídeo de ontem, Thaís Coutinho trouxe um pouco aqui sobre essa situação do Allan Kardec, que está livre no mercado após rescindir o contrato lá com o clube da China onde ele atuava, mas a princípio não há nada certo do Botafogo ter procurado o jogador. O Allan Kardec, mesmo estando livre no mercado, parece não interessar ao Botafogo. A informação aí é do jornalista Matheus Medeiros, né? O Botafogo parece priorizar aí a situação do Erisson e do Matheus Nascimento, não? Então não é prioridade o Allan Kardec no Botafogo. A gente já sabe que para o meio do ano, para a janela de julho, a prioridade é o Zahavi, o Eran Zahavi, o atacante israelense aí que vem marcando um gol atrás do outro, vem conquistando título pelo PSV, virou já um querido aí da torcida. A torcida já imagina já o Zahavi vestindo a camisa do Botafogo, então a gente fica no aguardo dessa concretização, dessa grande contratação do Zahavi para o meio do ano, mas em relação ao Allan Kardec, não temos nada certo no Botafogo no momento. Sobre sondagem, e a informação diretamente do portal do UOL é que o Botafogo também sondou o zagueiro Felipe, que atualmente está no Atlético de Madrid, juntamente com Corinthians e Flamengo. O Botafogo foi um dos clubes aí que sondou a situação do jogador, do zagueiro de 32 anos, que desde 2019 está no Atlético de Madrid. É um zagueiro destro, né, diferente daquilo que a gente procurou nas últimas vezes, com a chegada até do Cuesta, que é um zagueiro canhoto, que era um objetivo do Botafogo, ter esse zagueiro canhoto. A situação do Felipe é essa: o zagueiro destro está desde 2019 no clube espanhol, com 105 jogos, 4 gols marcados e um título. Enfim, acho que resta aguardar ainda, não é uma prioridade para agora. A gente tem a janela ainda de julho, com outras prioridades. A gente tem a vinda do Marçal na lateral esquerda, como eu falei anteriormente também a do Zahavi. Não sei se o Felipe entraria também nesses nomes aí, possíveis nomes para a janela de julho para o Botafogo. Vamos ver, vamos aguardar mais um pouquinho, que é uma informação muito crua ainda essa do UOL. Bom, vamos lá, a gente tenta não dar essa atenção toda a esses jornalistas da mídia tradicional que adoram falar do Botafogo sem embasamento nenhum, sem conhecimento de nada relacionado ao clube. E o cara da vez é o André Lofredo, que cismou de falar de Botafogo sem embasamento de nada. Você pode ter sua opinião, você pode ter a opinião contrária a nós, torcedores, que temos geralmente a emoção tomando conta da razão, mas o André Lofredo, ele passou desse limite. Ele fala sem conhecimento de causa, ele fala sem ter o mínimo de conhecimento do processo que o Botafogo vem passando nos últimos anos, nos últimos meses, e realmente é uma afronta você ter um jornalista desse nível na mídia tradicional brasileira. Então, assim, quando o André Lofredo é questionado num programa televisivo, como o Sport TV News agora, vai comentar sobre o Botafogo, e ele diz que o Botafogo jogou a primeira etapa do ano fora, é um atestado de que ele realmente não conheceu e não conhece nada do que vem acontecendo com o Botafogo, principalmente na era John Textor. Realmente está por fora de todas as matérias que foram feitas pelos seus próprios colegas da Rede Globo, né, com o próprio Rodrigo Capello, que fez matéria falando sobre o Botafogo. Diversos nomes aqui fizeram matérias que esmiuçaram todo o processo que o Botafogo vem passando. Aí foge do campo da opinião apenas. O André Lofredo, ele pode ter a opinião que ele quiser, mas essa opinião ela precisa estar bem embasada para você não falar uma besteira dessa, falar que o trabalho não está sendo bem feito por conta de um começo de ano no Botafogo, que está sendo o ano de maior mudança na história do clube, talvez. Né? Então o Lofredo chega na Sport TV e fala uma besteira dessa, a gente precisa ver aqui comentar, a gente precisa. Eu sei que às vezes a gente fica assim, não dá atenção a esses caras. E uma coisa que até nosso amigo Brownie, né, do canal Brownie Fogo, falou no Twitter, se eu não me engano, falou assim, cara, a resposta que a gente dá a certos jornalistas vai ser dentro de campo. Eu concordo muito com ele nisso, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de expor que alguns jornalistas, não é só porque o cara tem uma opinião contrária à nossa, é diferente. Essa opinião dele é uma opinião sem embasamento nenhum, é uma opinião que ele fala sem valor, né? Porque de fato não conhece o clube, de fato não pesquisou para poder falar sobre o clube, e aí realmente a gente não é obrigado a ouvir uma opinião sem embasamento nenhum do André Lofredo no Sport TV News, que foi o programa que ele estava falando com a Mari Fontes.
no momento onde ele soltou essa pérola aí de que o Botafogo jogou a primeira etapa do ano fora, falando sobre base nenhuma. Então o André Lofredo, que já pegou esse costume aí de falar besteira sobre o Botafogo, né, já tá aí quase que diariamente falando algo sem embasamento do Botafogo. Para um pouquinho para pelo menos estudar o que foi, o que está sendo esse processo do Botafogo, para você não falar uma besteira imensa dessa, sem conhecimento de causa. Acho que você deveria estudar um pouco mais o clube na qual você está tratando e falando ali. Se você tem os seus queridinhos para falar, trate de falar apenas deles, né? Quando você for falar de um clube que você não tem conhecimento, passe para alguém que tenha o conhecimento ou estude a respeito do caso. E para falar de Botafogo, a gente tem uma longa entrevista que saiu aí com o Alessandro Brito, do Estadão. Tá vendo, Lofredo, como é que não falta informação? É só você saber buscar. O Head Scout do Botafogo deu uma entrevista longa para o Estadão, falando aí sobre o setor de análise e desempenho do clube, né, sobre a transferência após a janela da chegada de 11 reforços no Botafogo. Ele fala aí da parceria com o Crystal Palace e o planejamento do Botafogo, né, para até 2023 está num nível de competitividade alto. Então a entrevista é muito bacana, uma entrevista longa do Alessandro Brito aí, falando sobre a criação de mapeamento de mercado. Eu vou pegar uns trechinhos aqui pra gente falar, que é muito interessante. Ele vem falando aqui, ele fala aqui, ó, abre aspas, que todos os nomes que são sugeridos têm de ter o aval de 3 frentes: o departamento de scout, o pessoal do Crystal Palace, que nos ajuda com relatórios, e a comissão técnica, e só com esse aval é que encaminhamos. Só com esse aval é que caminhamos, né? Ninguém toma decisão sozinho. Então, assim, ele explica que todo o movimento de contratação do Botafogo é um movimento muito bem pensado. É uma coisa ali que é um projeto que até 2023 o Botafogo vai estar no nível alto de competitividade. Ele diz aqui também, fala sobre coisas interessantes aqui sobre a procura do camisa 9. Ele bota aqui, ó, estamos procurando um camisa 9. Pegamos informação que o Botafogo tem, que a comissão técnica tem, que o Crystal Palace tem. Juntamos, vamos ao mercado e chegamos a um consenso. Não surge um atleta do nada, são atletas geralmente pensados para formar esse novo formato do clube. E o Patrick de Paula é um deles. Ele coloca aqui detalhando nessa entrevista. Enfim, a entrevista pega diversos pontos aqui interessantes, vale muito a pena ver. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então, para vocês acompanharem aí mais informações que o Alessandro Brito, trouxe aí pra gente, falando de Botafogo, sobre todo esse comportamento do Botafogo no mercado e o planejamento para tornar o Botafogo cada vez mais competitivo. Eu vou ficando por aqui nesse plantão glorioso, informativo aqui para vocês. Um forte abraço. Mais tarde estamos de volta aqui no GG com mais informações, que terça-feira costuma ser um dia cheio no Botafogo. Um forte abraço a todos. Obrigado pela audiência de vocês. Saudações alvinegras. Fui.